Bom dia, está no ar o RP Notícias desta terça-feira e começamos com as atualizações dos casos de coronavírus no município. Rio Preto tem 16 casos confirmados e teve um aumento aí de 88 casos em investigação. Agora são 198 casos investigados. Sobre o assunto, vamos acompanhar a coletiva feita ontem pelo secretário de Saúde, o Dr. Aldenis Borim. Quanto ao número de casos de Rio Preto, como vocês veem ali, é uma curva ascendente. Na primeira semana nós tivemos 1 caso, na segunda semana 7, na terceira 8, totalizando hoje 16 casos, sendo que 37% destes casos estão internados e temos 3 em UTIs. O secretário avaliou também a queda do número de internados. Então, o número, em relação ao dia 27, caiu de 56 para 47. Aí, esse gráfico, acho que é importante, aquilo que nós temos falado em todas as lives. Ou seja, nem tudo que está internado, nem tudo não. A maioria dos casos que estão internados não são coronavírus. São outros tipos de doenças respiratórias que, conforme vão sendo diagnosticadas, nós estamos retirando como casos de coronavírus. O secretário falou também do número de leitos que possui no município e também que técnicos estão vistoriando prédios da cidade para adequar novas instalações de UTIs. Nosso levantamento mostra esse quadro que está sendo colocado. Nós temos, no total, em São José do Rio Preto, de leitos gerais, excetuando os UTIs, 1.475, sendo que 728 são do SUS e 747 são não SUS. E UTIs, nós temos 205 leitos SUS, que nós temos afirmado isso sempre, e 86 não SUS. Então, para o SUS, hoje nós contamos com 205 e, no total, 291 casos. Nós estamos já procurando e nos preparando para aumento de leitos, se for necessário. Vários edifícios, vários prédios estão sendo olhados, pesquisados por peritos, para ver se é possível que a gente coloque leitos lá. Lembro mais uma vez, esta doença requer muito UTI. Uma pesquisa inédita será feita aqui em Rio Preto para medir o pico do coronavírus. Poucas cidades no Brasil fazem estudos da sua própria população. E Rio Preto fará estudo da sua própria população, para garantir a ela, com mais proximidade possível, quantos casos serão e quando será o pico. Mas isso, obviamente, não é da noite para o dia. Nós precisamos coletar pelo menos 1.200 exames de pessoas sãs que eu digo sem sintomas, para que a gente saiba que essa pessoa está contraindo o vírus e está sem sintomas. Eu vou falar ao vivo agora com o Dr. Evandro Marton. Ele é médico otorrinolaringologista e nós vamos tirar dúvidas sobre doenças respiratórias que aumentam, principalmente nesse período de outono e também com a proximidade do inverno. Vamos ver se o sinal está ok, doutor? Bom dia. Bom dia, doutor. O senhor me ouve? Estamos com um probleminha técnico que eu não escuto o senhor aqui no estúdio. Estou te ouvindo bem, Mariana. Me ouve? Bom dia, doutor. Agora eu estou ouvindo o senhor também. Doutor, eu queria que o senhor explicasse sobre esse aumento, né, essa incidência de doença, principalmente nesse período de tempo seco, né? Sim. As doenças respiratórias, elas têm algumas características e uma delas é responder mal a situações de clima seco. No outono, especialmente na nossa região, a gente acaba tendo uma queda da umidade, de maneira geral. Isso favorece ou o desenvolvimento ou mesmo a piora de doenças respiratórias já existentes.
Então, a gente pode incluir nisso a rinite, asma, pacientes fumantes, tabagistas, né? Eles costumam sofrer um pouquinho mais, principalmente por conta dessa queda da umidade e o início de queda de temperatura, especialmente no período noturno, acaba favorecendo um pouquinho aglomerações também. Apesar das recomendações por conta da pandemia ser o isolamento. Mas a gente sabe que é muito mais comum no outono as pessoas se aglomerarem do que em épocas de primavera ou verão, que favorecem para a pessoa ficar isolada, para evitar passar calor, o ambiente um pouco mais arejado, mais climatizado. E quais são os cuidados, doutor? Quais são as dicas de prevenção? As dicas de prevenções básicas e que qualquer um pode fazer é basicamente a higiene tanto do ambiente quanto a higiene pessoal. Então, manter nariz sempre bem úmido, através da lavagem nasal ou mesmo da nebulização, que é a inalação que o pessoal fala, né? Ainda que seja só com soro fisiológico, sem necessariamente ter medicamento. Hidratação, boa higiene das mãos e o controle ambiental. Então, manter um ambiente, na medida do possível, arejado, livre de objetos que acumulam poeira, como carpete, cortina, cobertor. E também, sempre que a gente for fazer a higiene ambiental, evitar, por exemplo, varrer uma casa. Para quem tem, ou para famílias que têm esses problemas respiratórios, é muito mais recomendado que a gente passe um pano úmido para evitar que levante essa poeira do que varrer a casa. Uma dica interessante. Então, no lugar de varrer, passar o pano umedecido e também nos móveis já passar o pano umedecido. Justamente. É sempre mais interessante do que varrer a casa. Especialmente para quem tem pessoas na casa com problemas respiratórios. Doutor, tem a questão também da automedicação. Eu queria que o senhor orientasse que é importante a pessoa procurar o especialista. Justamente. A gente sempre bate nessa tecla, mas é algo que isso continua recorrendo. Especialmente agora em épocas de pandemia, a gente tem que tomar um cuidado maior ainda com a automedicação. É comum a gente ter muita informação de diversos meios, e nem todo mundo sabe filtrar exatamente aquilo que é necessário fazer ou aquilo que é recomendado. Então, a automedicação nunca deve ser feita, especialmente agora. O que a gente sempre pode fazer são os cuidados que eu disse, com higiene, e os remédios que os pacientes tomam cronicamente, que já são orientados pelo médico, que o médico já deixou claro como deve ser usado, esse sim pode continuar tendo seu uso. Tem e deve, na verdade, né? Doutor, houve um aumento aí na procura por consultas no consultório aí, devido à questão da pandemia, desse período atual? No nosso estado, especificamente, como a gente começou o isolamento um pouquinho antes, a gente teve um aumento da procura quando a doença estava, vamos dizer, engatinhando ainda no país, e depois até pela orientação do Estado, para evitar o isolamento, ou melhor, para iniciar o isolamento, evitar aglomeração, evitar sair de casa sem necessidade, houve até uma diminuição da procura no consultório. Certo. Doutor, eu queria que o senhor finalizasse aí, desse uma dica para o telespectador, só para reforçar aí os cuidados. Bom, vamos falar um pouquinho então dos cuidados, tanto das doenças respiratórias geral, que é o que a gente já citou. Então, higiene ambiental, manter um ambiente livre de poeira, arejado, bem aberto na medida do possível. Fazer higiene nasal, manter sempre usando soro fisiológico, quem já tem o costume. Doutor, desculpa eu cortar. Quem tem pets, animais de estimação, nesse período tem que ter um certo afastamento ou pode continuar? Isso também é um problema ou não? Por causa da questão do pelo, né? Infelizmente é um problema. Infelizmente é um problema. A gente sabe que é difícil manter o dono afastado do seu
seu bichinho de estimação. Mas, justamente pelo que você falou, da presença dos pelos, gato, cachorro principalmente, a gente precisa manter um pouco afastado para ter uma melhora da saúde. Existem testes que a gente pode fazer a pesquisa para ver se realmente tem uma alergia ao pelo do animal. E, eventualmente, a gente consegue até excluir essa alergia e o paciente não precisa se manter afastado. Mas, num primeiro momento, antes da gente confirmar isso, a gente sempre orienta que ele se afaste um pouquinho e também mantém a higiene do animal, né? Banhos constantes, evitar de deixar o animal sair na rua ou ter contato com terra, poeira. A gente sabe que não é fácil, mas a gente orienta. É verdade. Doutor, muito obrigada pela participação e entramos em contato aí para acompanhar também o desenrolar dessa situação. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. Vamos acompanhar agora a coletiva do governador João Dória, feita ontem em São Paulo. Ele falou sobre a questão da demissão nas empresas. Ele pediu para os micro e pequenos empreendedores não demitirem. Aos empresários de médio e grande porte, por favor, não demitam. Por favor, mantenham os funcionários nas suas empresas. Não demitam. Esta é uma crise com prazo determinado. Seus funcionários, seus colaboradores, em muitos casos, estão há anos trabalhando, ajudando vocês a conquistarem mercado, a conquistarem clientes, a conquistarem credibilidade. Proteja os seus funcionários. Proteja e ampare as pessoas que mais estão precisando de você neste momento. Você que é acionista, você que dirige corporações de médio e grande porte, por favor, não demita. O esforço, o sacrifício que vocês fizerem será absolutamente recompensado ao término dessa crise, com a dedicação, o entusiasmo e a fidelidade dos seus profissionais. Aos microempreendedores, aos pequenos que atuam em diferentes setores de serviços, de comércio, usem mecanismos virtuais, criem oportunidades na virtualidade do comércio, nas ações virtuais, nas iniciativas criativas, para que seus negócios consigam sobreviver até o final desta crise. O governo do Estado de São Paulo já destinou R$1 bilhão em créditos para os micro e pequenos empreendedores, sendo que 500 milhões já foram disponibilizados através da Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo. O governo federal também tem um compromisso com os microempreendedores e eu tenho certeza que esse compromisso será cumprido. São fontes de financiamento para garantir recursos a juros subsidiados aos micro e pequenos empreendedores. E finalizo também dizendo que isolamento é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade apenas, é uma necessidade. E melhor prevenir hoje do que lamentar amanhã. Nenhum governador de estado tem a satisfação de anunciar o isolamento social, ou determina isso por uma vontade. Todas as nossas decisões em São Paulo, eu tenho certeza que da maioria expressiva dos governadores, são amparados em decisões técnicas com base científica dos profissionais de saúde. E os profissionais de saúde indiquem, fiquem em casa. Volto a repetir, fique em casa. Utilize mecanismos virtuais para trabalhar, utilize também outras formas de hábitos de vida com a sua família, para proteger os seus familiares, sobretudo aqueles que têm mais de 60 anos, pessoas com morbidade, pessoas que sejam portadoras de deficiência, precisam de proteção, apoio e solidariedade. Familiares e os amigos mais próximos podem ajudar a que isto aconteça e que essas pessoas se sintam amparadas. É hora de carinho e é hora de solidariedade. Dos anúncios de hoje, do governo do estado de São Paulo. Restaurantes Bom Prato. São Paulo tem 59 restaurantes Bom Prato espalhados por todo o estado de São Paulo. A partir desta quarta-feira, 1º de abril, todos os 59 restaurantes do Bom Prato vão passar a servir café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, jantar a R$1. Nós estamos com isso servindo 1.200.000 refeições a mais por mês. São
2.400.000 pessoas alimentadas a R$1 no almoço e no jantar e a 50 centavos no café da manhã. Investimento total de R$18 milhões do governo do Estado de São Paulo para atender na alimentação das pessoas que mais precisam, pessoas em situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas sem renda ou com uma renda mínima, e agora com esta decisão de ampliar o funcionamento dos Bom Prato para a noite e os cafés da manhã, ajudamos a atender e a amparar as pessoas que mais precisam no nosso estado. Todos os restaurantes do Bom Prato, daqui a Célia Parnes, que é responsável pelos restaurantes do Bom Prato, vão servir em embalagens descartáveis. O serviço não será feito, por razões sanitárias, evidentemente, dentro do Bom Prato, mas em embalagens descartáveis, incluindo garfos e facas plásticas, que durante este período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo, se necessário for, o serviço das quentinhas vai incluir o material plástico, que havia sido abolido, inclusive por razões de ordem legal, por decretos do governo do Estado e também da Prefeitura de São Paulo, mas nessas circunstâncias voltarão a ser fornecidos às pessoas. Lembro também que o serviço de refeição, café da manhã, almoço e jantar, funcionará também aos finais de semana, sábados e domingos. Durante 60 dias, portanto, a partir de 1º de abril até 30 de maio, todos os restaurantes Bom Prato de São Paulo estarão oferecendo almoço a R$1, jantar a R$1 e 50 centavos o café da manhã. Faço um apelo também ao setor do agronegócio em São Paulo, já fiz através do secretário Gustavo Diniz Junqueira, para que possam fornecer também verduras e frutas de qualidade para melhorarmos ainda mais a oferta nutritiva dos almoços, dos jantares e dos cafés da manhã. Em relação ao segundo anúncio do governo do Estado de São Paulo, a bancada paulista de deputados e senadores, e aqui eu queria agradecer o deputado Vinícius Poit, que é o nosso líder na Câmara Federal, o jovem deputado Vinícius Poit, no seu primeiro mandato, coordenou uma decisão da bancada paulista, formada por 70 deputados e 3 senadores, sem exceção, de todos os partidos, decidiram pela destinação de R$219 milhões para, com as suas emendas parlamentares, o combate ao coronavírus. Todos esses recursos serão liberados gradualmente até o dia 30 de abril. Eu quero agradecer a todos os deputados e aos senadores também pelo gesto, a você, Vinícius Poit, por ter coordenado esse trabalho tão bem, com a visão de solidariedade e de decisão também para que os parlamentares, repito, sem exceção de todos os partidos, tomassem uma decisão histórica e oferecessem as suas emendas para a área de saúde. Deste total, 83 milhões serão destinados para a compra de 1.000 respiradores e 180 mil equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde pública do Estado de São Paulo. 115 milhões irão diretamente para 78 entidades de saúde pública e privadas espalhadas pela região do Estado de São Paulo. São entidades cadastradas que já atuam com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. E 21 milhões para as mesmas ações na área da saúde, para a Prefeitura da capital de São Paulo, para a gestão da saúde com o prefeito Bruno Covas. Portanto, aos parlamentares que estão nos assistindo aqui, um voto, uma decisão histórica, acima de partidos, acima de ideologias, com o sentimento comum de ajudar quem mais precisa neste momento. Terceiro anúncio, o governo do Estado de São Paulo solicitou a Naturgy, que é a empresa que atende a distribuição de gás na região de Sorocaba, para suspender o corte de gás aos clientes residenciais e comerciais até o dia 31 de maio. Já havíamos feito isso com a Comgás e com a Gás Brasiliana. E agora, com esta nova empresa, que entra nessa rede de solidariedade, nós atingimos mais de 2 milhões de clientes de gás natural no estado de São Paulo, que tem a suspensão do corte de gás, seja residencial, seja comercial, até 31 de maio. E finalizo, antes de passar para os dados da saúde,
apresentando a vocês a nova campanha de comunicação do Governo do Estado de São Paulo. Campanha essa começará a ser veiculada hoje à noite em todas as redes de televisão aqui no Estado de São Paulo, incluindo a TV Cultura e também pela internet. Essa campanha será veiculada até o dia 6 de abril aqui em São Paulo e ela será também colocada no rádio e nas redes sociais. Amanhã voltamos com mais notícias. Uma ótima terça-feira.